E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, o segundo programa de 2025. Hoje é dia 15 de janeiro. Comigo, Vítor Nunes, estão os habituais, Nuno Labreiro e Nuno Gonçalo Poças, numa semana que acaba por ficar marcada pelas manifestações pró-segurança e pró-imigração que ocorreram ali na Baixa de Lisboa e também pela candidatura, ou finalmente pelo anúncio da candidatura de Alexandre Leitão à Câmara Municipal de Lisboa. Hoje vamos falar muito sobre isso. Depois, se tivermos um bocadinho de tempo, falaremos também na situação internacional, focando ali na questão da Groenlândia e dos avanços de Trump, algo que já falámos no último programa. E eu avanço aqui primeiro, talvez com Nuno Gonçalo Poças, que nos diga um pouco sobre o que viu das manifestações do último fim de semana, na parte da esquerda com bastante mais pessoas, da parte da direita parece que foi um bocadinho um falhanço, pelo menos assim os jornais o venderam. O que é que tu achaste, Nuno, das duas partes? Bem, olá a todos, e a vocês dois. Eu achei, talvez tentar dividir isto aqui em partes. Primeiro que houve pelo menos alguma insistência, nomeadamente por parte dos setores mais à esquerda que estiveram na manifestação, que desceu, salvo erro, da Alameda até ao Martim Moniz, que aparentemente foi um sucesso, teve muita gente e que, enfim, que apontaram o dedo também depois ao objetivo fracasso da manifestação convocada pelo Chega e de facto acho que estavam, sei lá, 100 pessoas reunidas ali na Praça da Figueira, com um grande caminhão, um comício, etc. E se calhar em primeiro lugar que queria só deixar aqui esta nota que eu acho que é importante, porque isto, apesar de tudo, Portugal ainda é uma democracia constitucional, liberal, e portanto, apesar de tudo, enfim, a força da razão e a força da lei não se mede em função do número de pessoas que cada facção política consegue levar para as ruas. Em segundo lugar, queria dizer, e depois calhar falamos sobre isso um bocadinho mais à frente também, porque a manifestação da esquerda, na qual entrou o PS e figuras importantes do PS, serviu também, percebeu-se depois, para no fundo acabar por lançar a candidatura da Alexandra Leitão à Câmara de Lisboa, que foi anunciada passado 2 dias, salvo erro. Aquela manifestação, na verdade, que reuniu muita gente, e acredito, até porque conheço algumas pessoas que lá estavam, muitas pessoas que o fizeram talvez ingenuamente e com a melhor das intenções, mas aquela manifestação foi convocada, na verdade, pela extrema-esquerda, e era basicamente uma manifestação, embora talvez de forma encapotada, mas foi uma manifestação contra a polícia e, portanto, contra as forças opressoras da sociedade burguesa sobre o homem livre, etc., aquelas teorias todas que nós conhecemos, e não deixou de ser um bocadinho estranho, ou talvez nem tanto, ver tantas figuras do PS, ou pelo menos de algum PS, por ali a desfilar. E se calhar não foi só de algum PS, foi até de várias áreas do PS, que é hoje em dia um partido por si partido, em várias fações, mas apesar de tudo naquela reunião, naquela manifestação, juntou-se muita gente
À partida não seria expectável. De Alexandre Leitão até ao Fernando Medina, ou até ao Eurico Brilhante Dias, salvo que também lá esteve. Portanto, junta-se ali entre os setores mais à esquerda do Pedro Nuno Santos, a ala costista e a ala segurista, teve ali toda a gente, e portanto houve quase uma adesão quase unânime do PS àquelas intenções. E portanto eu vi aquilo com alguma, não com surpresa, mas com, enfim, se calhar com alguma tristeza de perceber que o PS se deixou minar por isto, e portanto neste momento a única coisa que o PS pretende fazer é liderar ou encabeçar o bloco mais à esquerda, sendo que nesse bloco, aparentemente ao contrário do que existiu durante muitos anos, já não existe sequer, nem há margem para dúvidas, que já não existem diferenças absolutamente nenhumas, e portanto eu acho que isso ficou muito evidente. E depois, em terceiro lugar, houve um pormenor muito interessante, que foi o facto de, no dia a seguir à manifestação, ter havido navalhadas precisamente ali naquela zona. E portanto, e que deu depois origem também, já depois do anúncio da candidatura de Alexandre Leitão à Câmara de Lisboa, a um tweet do Pedro Nuno Santos, em que basicamente acusava o Carlos Moedas de, enfim, de vários problemas na cidade, do lixo, da habitação, não sei o quê, e de segurança, que é uma coisa muito curiosa, porque aquela manifestação basicamente existiu e teve como, enfim, como base principal a ideia de que não há um problema de segurança em Portugal. E, portanto, com base naquela narrativa que já todos nós conhecemos, Portugal é o país mais seguro do mundo, ou o 7º país mais seguro do mundo. E, portanto, não sei se não será caso para algum jornalista perguntar, provavelmente não o irão fazer, perguntar ao Pedro Nuno Santos se ele também tem algum problema de percepções relativamente aos problemas que são, aos tais problemas de segurança que ele diz que existem na cidade de Lisboa e que o Carlos Moedas não consegue resolver. Portanto, eu acho que isto de facto é tudo muito... Tem aqui um lado cómico atrás disto. Se não fosse um tema grave, e se não fosse um tema que encerra nele toda uma série de convicções ideológicas e filosóficas, até se quiserem, em que no fundo eu acho que com algumas nuances e de alguns setores mais à direita, que na verdade, de alguma maneira, uns mais, outros menos, acabam por racializar um bocadinho a discussão, mas eu acho que na verdade o país inteiro percebe neste momento que só há um lado que neste momento está a demonstrar bom senso relativamente a toda esta questão. E esse bom senso está claramente à direita. Portanto, o PS está noutra fase da Lua. E está provavelmente em Lua Nova no que esta matéria diz respeito. E na verdade, se as coisas continuam assim, não se antevêem aqui grandes resultados, mas enfim, vamos ver como é que as coisas evoluem, mas eu acho que todas estas semanas a esquerda tem levantado sempre este problema, a partir de 19 de dezembro, desde o dia da Rusga, lá na Rua do Bem Formoso, e está claramente a perder. Ainda bem. Lebreiro, como é que tu vês isto? Quer dizer, estas rusgas não aconteceram só agora, quer dizer, não é no 19 de dezembro que a polícia lembrou-se, porque houve alguém do governo que acordou naquele dia mal disposto e vamos fazer uma rusga porque estamos fartos destes senhores ali, provavelmente o cheiro a caril era muito, muito intenso, quer dizer, o PS queixa-se muito, tem as suas figuras todas ali, mas anos e anos em que qualquer pessoa que tenha um mínimo de informação de Lisboa sabe perfeitamente que estas rusgas já aconteciam e acontecem em muitas outras situações. O que é que leva o PS neste momento a estar tão radical nesta situação? É uma questão de tomar outra vez as rédeas da esquerda,
é simplesmente politiquice, já preparar a campanha? O que é que tu achas? Antes de mais, olá vocês os dois, olá aos nossos ouvintes, olá a toda a gente. Eu acho que o Nuno Poças ter razão, e a resposta à tua pergunta é que há uma diferença. É que antes, com Costa era dono do centro e colonizou a extrema-esquerda para ganhar uma grande maioria, e agora Pedro Nuno Santos e Leitão são herdeiros dessa parte ligada à esquerda que compunha a grande maioria, mas tendo perdido o centro. E quem é dono do centro é Montenegro neste momento. E, portanto, eles querem, de facto, batalhar com Montenegro, mas porque ideologicamente, de facto, estão, por qualquer que seja a razão, mais com a cabeça naquele lado, a tendência é para apanhar as causas da esquerda e tentar cavalgá-las. Agora, eu acho que o Nuno Poças está cheio de razão, portanto, isto é uma questão de bom senso, e o bom senso tende a estar no centro, e, portanto, o Montenegro ocupou esse centro e ocupou esse bom senso. Não acho que tenha sido porque haja um especial cheiro a caril, mas acho que é possível que isto tenha sido desencadeado para dar a sensação de que o governo está a resolver o problema das pessoas, e que é isto aquilo que o Montenegro tem apostado, e portanto, o governo tenta fazer passar a ideia sempre, a cada momento, que está a resolver o problema das pessoas, e um dos problemas que as pessoas sentem hoje em dia que têm é uma questão de insegurança, nomeadamente na cidade de Lisboa. Isto é evidente. Claro que a propaganda mediática... Não percebi. Não, deixa-me só interromper. É uma zona da cidade que já foi problemática no passado. Todos nós nos lembramos o que era aquela área da cidade nos anos 80, 90, e que há muito pouco tempo morreu uma pessoa no meio da rua por 10 euros ou por 20 euros, não é? Quer dizer, há imensas queixas. Não é eu não acho região que seja... não... Sim, é uma região, é isso, mas o problema obviamente é mais profundo do que isso, eu já lá ia chegar. O que me parece é que a sequência aqui de acontecimentos é mais ou menos isto. Há um debate sobre se há insegurança ou não na sociedade portuguesa. Esse debate é lançado porque há uma sensação de insegurança na sociedade portuguesa. A propaganda do costume, os Costas... da vida, vieram com aquela história das sensações, que eram sensações. Era a outra, aquela Castelo Branco da IEL, que dizia onde é que está essa onda de violência, e depois vem a onda de violência. E houve, de facto, uma série de acontecimentos violentos, anormais, que lançaram o debate, apesar da propaganda ser de que não passa nada, está tudo bem. E aquilo que o governo de Luís Montenegro faz quando surge uma questão na arena pública portuguesa é preparar qualquer coisa para mostrar que está a tentar resolver o assunto. E foi a primeira coisa que fez foi aquela comunicação do Primeiro-Ministro, falando sobre segurança, falando sobre o reforço das viaturas para a PSP, falando sobre mais 4 ou 5 medidas que tomaram. E a seguir houve esta operação. E depois, obviamente, como a esquerda tem que estar do contra, e já lá chegamos também porque é que tem que estar do contra neste aspecto em particular, a discussão fica paradoxal, porque por um lado o Partido Socialista tem que demonstrar que o governo não é eficaz, e, portanto, quer cavalgar o problema da insegurança, mas, por outro lado, não quer dar razão àqueles que dizem que há uma questão de insegurança que está ligada à questão da imigração. Porque este é o problema da esquerda.
problema da esquerda é que tem no seu relativismo cultural o dogma de que a imigração de países de terceiro mundo não está correlacionada com o aumento de violência nem com o aumento de criminalidade. E, portanto, este PS mais extremista, mais uma vez dá um tiro no pé tremendo. Reparem que isto é todas as semanas. Quer dizer, cada caso que nós temos, o Partido Socialista dá um tiro no pé e o Luís Montenegro paulatinamente sai bem. E aqui dá um tiro no pé porque ao estar a colocar-se deste lado da equação de que mais imigração não faz aumento de criminalidade, está a negar aquilo que é uma percepção evidente da sociedade portuguesa, que há um aumento de criminalidade e que há um aumento de casos violentos. E, portanto, essa percepção existe. O governo respondeu e o Partido Socialista está com a extrema-esquerda a dizer que isto é uma invenção, sabe-se lá de quem. Portanto, é um tiro no pé enorme. Mais uma vez, o Partido Socialista a empurrar o centro moderado completamente para as mãos do governo e do Luís Montenegro, que, como o Nuno Poças muito bem disse, encarna aqui o papel do bom senso. Só uma nota, quer dizer, porque é que é tão importante para a esquerda, porque aquilo que seria mais interessante, e repara que eles às vezes têm este ensejo, seria mais interessante ao Partido Socialista dizer que o governo é incompetente. Não, há aqui um problema e o governo não está a resolver. E nós estamos numa situação em que as pessoas é que dizem que há um problema, o governo faz qualquer coisa para resolver e a oposição está a dizer que não há problema nenhum. Quer dizer que torna a oposição supérflua, neste caso, em relação àquilo que é a percepção real das pessoas. Porquê é que a esquerda não pode assumir aquilo que é uma evidência, além do virtuosismo relativista cultural, como idiotas do estilo Marcos Lopes e companhia, que depois vão atrás para estarem-se a repetir uns aos outros no Twitter e noutros sítios. Mas porquê que a esquerda em geral, e é por isso que essa gente depois é duplamente estúpida, primeiro porque nega a realidade e depois porque vai atrás daquilo que é o interesse da esquerda. Mas o interesse da esquerda é muito simples. Porque a direita tem uma política de restrição migratória e a esquerda tem uma política de expansão migratória. E a esquerda depois defende, a dizer que está tudo bem, tem que defender que está tudo bem com esta expansão migratória. Acima de tudo há aqui um objetivo eleitoral. E esta aqui é a realidade hipócrita dos factos. Aquela manifestação para a qual foi convocada com panfletos que estavam, inclusive, além de escritos em português, escritos em línguas estrangeiras, com outros alfabetos, e que conseguiu convocar, obviamente, pessoas que estão interessadas, imigrantes que estão interessadas naquela causa própria. Estamos a falar de pessoas que serão cacicadas eleitoralmente para votar, obviamente, nestes representantes políticos. E esta é a política da extrema-esquerda sempre. Tentam vitimar ou fazer-se representantes de vítimas onde, enfim, procuram ter ganho eleitoral. Aquilo que vai acontecer a prazo é que, e especialmente nas eleições autárquicas e na ligação com os bairros que existe sempre nas candidaturas, e não é à toa que a Alexandra Leitão aparece a lançar a sua candidatura cavalgando esta manifestação, não só porque é mediática, mas porque há ali novo eleitorado. Há novo eleitorado. E este novo eleitorado neste momento está a ser cobiçado em termos de autárquicas em Lisboa, obviamente, voto a voto. E aqui estamos a falar de umas eleições onde
podemos falar sobre isso, não sei, mas onde a união ou não da esquerda será fundamental para a vitória contra Carlos Moedas. Mas, de qualquer maneira, aquilo que sobra no fim disto tudo é que entre o ganho eleitoral futuro, entre terem novos representantes e novas vítimas em nome dos quais serem virtuosos defensores, em nome de fazerem chicana contra o governo, em nome de aparecerem em causas e em manifestações e em alguma coisa que politicamente relevante. Aquilo que não está minimamente nas contas desta gente toda é se de facto há ou não há um problema de insegurança em Portugal e se de facto há ou não há uma correlação entre o aumento da imigração, nomeadamente então, nestes casos onde se amontoam às dezenas de imigrantes em cada quarto, em cada apartamento, e a criminalidade. E é assim, para mim é evidente que há, e portanto, não acho que haja aqui uma grande questão. Não vou pôr aqui a discutir isso em particular, mas vou focar num ponto que eu acho que deixa sinceramente esta extrema-esquerda sem resposta, e é uma das razões pelas quais a questão do bom senso reside, obviamente, do outro lado. E que não tem tanto a ver com a questão da criminalidade, mas tem a ver com, por exemplo, com a questão cultural. Porque para a esquerda do relativismo cultural, todas as culturas são iguais, é indiferente se são portugueses, não são portugueses, toda a gente é igual, são todos igualmente dignos, etc. Todos diferentes, todos iguais. Muito bem. Até aí o tratamento das mulheres. Porque esta é capaz de ter sido a forma como o Ocidente, e é apenas o Ocidente, a cultura emanada da Europa, de tradição cristã, trata as mulheres com igualdade e plena proteção dos seus direitos, e é, aliás, uma das causas desta extrema-esquerda pseudo-feminista, os direitos das mulheres, que nos chamam de heteropatriarcado porque supostamente há um wage gap de não sei quantos por cento, e não há 100% de igualdade entre homens e mulheres, mas convivem alegremente com a importação de culturas que tratam as mulheres de uma forma completamente subalterna e desrespeitosa. E isto é verdade. E por mais que queiram bater no peito, ufanos da sua pseudo-virtude, e a querer dizer que afirmar aquilo que eu acabei de afirmar aqui é xenófobo, é racista, é o que quiserem, a maior parte dos portugueses sabe perfeitamente que eu tenho razão. Que as pessoas não são estúpidas. E as pessoas veem pela TV, pelos livros, pela internet, como é que as mulheres são tratadas por esse mundo fora. Nomeadamente no Islão e nos países do terceiro mundo. E, portanto, a pergunta que eu deixo é como é que esta gente que se arroga de ser os defensores de todas as minorias, no fim, depois querem conjugar que essas minorias vivam todas em paz e sossego. Não vivem. Porque a sociedade que permitiu que todas as minorias, das quais a mais pequena é uma pessoa só, é o indivíduo, vivam todos em paz e segurança é o Ocidente. E é contra esse Ocidente que esta extrema-esquerda se movimenta. É pelas cotas, portanto é contra a igualdade perante a lei. E é todos os costumes são iguais, e portanto é contra a prevalência dos nossos costumes e da nossa cultura. E, na minha opinião, é superior, e é superior precisamente por causa disto. Porque foi aquela que conseguiu construir as sociedades mais prósperas, mais igualitárias e mais seguras da história da humanidade. E há pessoas que celebram isto, e há outras pessoas que vituperam isto. Aquela gente que está naquela manifestação vitupera isto. Mas a maior parte dos portugueses celebra isto. E sabe muito bem que aquilo que eu acabei de dizer é verdade. E é por isso que esta diatribe e este caminho
do multiculturalismo e desta coisa toda, cheira profundamente a hipocrisia e não colhe com as pessoas. E, portanto, da mesma maneira como na Europa as populações a seu tempo votaram nos partidos que prometem cada vez mais proteger os costumes e a cultura tradicionais desses países através de uma contenção e um grande controle do fenómeno migratório, esses partidos tendem a ter bons resultados eleitorais e os advogados da política de porta aberta, da expansão imigratória, do somos todos iguais, isto é tudo indiferente e não se passa nada, vão perdendo paulatinamente a batalha. É tão simples como isso, porque as pessoas percebem onde é que está o bom senso. Eu não queria tirar Sim. a palavra ao Vítor, mas eu sei a resposta a essa. Força. É porque, no fundo, quer dizer, e obviamente tu também sabes, estou a gozar, mas quer dizer, o que aqui está em causa é que a esquerda começou a usar uma série de bandeiras, que apesar de depois acaba por embater nas suas contradições, mas acaba por passar por cima delas por uma razão. É porque também este fenómeno das portas abertas e do relativismo cultural, moral, etc., servem na prática para regimentar pessoas que elas acham que serão os novos oprimidos da sociedade burguesa, e portanto isto faz parte do processo revolucionário, no fundo, não é? Na verdade, aquilo que interessa não é, não nos vamos agora perder aqui com esses detalhes que há miúdas que são xizadas e tal, e tal, os ciganos casam as miúdas aos 12 anos, isso não interessa para nada, porque no fundo aquilo que interessa é regimentar ou o número pessoas, de violações, ou o número de violações, por exemplo, violência doméstica, etc. E portanto é no fundo tudo isso que está em causa. E aliás, só aqui como complemento a uma coisa que tu também tinhas dito há pouco, o proclamado, ainda não percebi por quem, líder da comunidade do Bangladesh, ali naquela zona, que é, não sei se será mesmo militante, mas é pelo menos muito próximo do PS, e é ele que tem dado a cara ali, supostamente pelos revidentes todos, que eu não sei, deve ter sido eleito por unanimidade para líder daquilo, que depois veio justificar aquelas navalhadas que se andaram a dar no dia a seguir à manifestação de uma maneira muito simples. É porque aparentemente há uns tipos de Odmira que fazem parte de um partido de direita no Bangladesh que vieram para cá e vieram dar navalhadas nos bolzinhos ali do intendente, e portanto, na verdade isto está resolvido, porque o problema é da direita da mesma, foram os fascistas, só que foram os fascistas do Bangladesh, e é nisto que nós estamos, portanto, E é normal no Bangladesh, disse o senhor, é normal no Bangladesh. Bangladesh é uma coisa Temos que normal. respeitar a sua cultura. Eu só acho que isto, mais uma vez, além no fundo, colocar as pessoas todas nesta perspectiva de que, de facto, o bom senso está do lado direito nesta matéria, eu acho que a esquerda está aqui ainda a cair num erro que pode ser fatal, que é o facto de achar que todos os imigrantes que chegam a Portugal ou à Europa vão cair neste engodo de servirem de carne para canhão da luta revolucionária e que se vão sentir oprimidos ou outra coisa qualquer e que vão embarcar nesta cantiga. E, portanto, se calhar podiam aprender, por exemplo, com os resultados do Brexit e com o facto de muitos imigrantes legais a viver no Reino Unido também votaram a favor da saída precisamente porque não queriam concorrência de imigrantes ilegais portanto, que na verdade estavam a concorrer com eles, que tinham feito um esforço muito grande para se instalar e para se adaptarem à cultura do país e para respeitar as regras, etc. E que não queriam isso. E, portanto, se a esquerda está a pensar um dia dar o direito de voto a esta gente toda e ganhar alguma coisa com isso, também pode ser que se engane. E agora sim já me calei, Vítor. Ok. Bem, eu daria aqui 2 pontos. O primeiro, um bocadinho na linha do que disse o Nuno, uma sondagem que saiu, penso que foi no fim de semana, se não foi no fim de semana foi 1 ou 2 dias antes, da Pitagórica, em que dizia que
Obviamente que é uma amostra muito pequena, são 400 pessoas ou 450 pessoas, mas é a percepção que nós temos na rua também quando falamos com as pessoas, vocês aí e eu quando vou a Portugal. A grande maioria das pessoas concorda com aquilo que foi feito. Acho que foram 27% das pessoas é que discordaram com o que a polícia fez. Quer dizer, nós conhecemos situações de rusgas, conhecemos a situação ali, o que é que se está a passar no Martim Moniz nos últimos anos, sabemos que há situações complicadas, e portanto a polícia fez o seu trabalho, houve um juiz que autorizou, portanto aquilo não foi o chefe da polícia que decidiu de manhã e vamos lá embora, não é? Aquilo foi decidido porque havia situações anteriores que levaram àquilo, em grande parte das rusgas que acontecem noutras situações. Quer dizer, isto não acontece, não cai do nada, não é porque o Ministro da Administração Interna, ou o Ministro, neste caso, decide e liga para a polícia e vamos embora e vamos fazer isto. As coisas não são... Portugal é um Estado de Direito, quer dizer, isto não há provas nenhumas e especialistas falaram sobre isso, e o Nuno Gonçalo Poços saberá isso melhor que nós, que disseram não houve nada de ilegal ali. Excesso de autoridade, bom, isto de definir o excesso de autoridade é sempre algo muito complicado, não é? O problema que depois há é que nós andamos a falar da questão se há mais violência porque há mais imigração. Em Portugal nós não conseguimos saber isso porque os números são escondidos. Mas eu tenho acesso aos números aqui em Espanha que se falam claramente da situação na Catalunha. E a verdade é que a maior parte, eu diria que acho que é na casa de 85%, 90% das violações nos últimos anos na Catalunha foram de imigrantes, especialmente do Norte de África. Vamos àquilo que o Nuno Loureiro estava a falar, são culturas que não têm os mesmos valores que nós, não tratam as mulheres da mesma forma. Podíamos falar da questão de Inglaterra, podemos falar também da quantidade de pessoas que estão presas na Catalunha e em Espanha, que são ou no País Basco, são cada vez mais estrangeiros. Estrangeiros e não estrangeiros. Desculpa lá, Vítor. Dar só de números, Suécia, Holanda, Alemanha, basta ver nestes países as estatísticas vão saindo e, portanto, no caso da Suécia é gritante, por exemplo. Já não é uma percepção, já são factos. E, portanto, em Portugal ainda se fala em sensações ou percepção porque os números são escondidos. Se nós fôssemos olhar para os números, provavelmente, eu não diria que seria a maioria, mas já começavas a ver um crescimento. Quanto mais pessoas tens e queixas, eu já vivi numa cidade pequena em Portugal e em pessoas, inclusivamente imigrantes da América Latina, diziam que tinham problemas, sentiam problemas de segurança relacionados com este tipo de imigrantes. São pessoas que vêm de uma sociedade extremamente complicada, em que a mulher é vista quase como um objeto. É uma questão religiosa, não é só uma questão social, é uma questão religiosa. E, portanto, eles são oprimidos. Nós aqui, na semana passada, brincávamos com a situação dos norte-coreanos, quando chegaram à guerra da Ucrânia, tiveram acesso à internet e, portanto, puseram-se a ver pornografia. A partir do momento em que tu vens de um país onde és oprimido, onde tudo há uma série de regras que são ditadas pela religião durante séculos e séculos, e chegas a um local e começas a ver mulheres passear na rua, absolutamente sem burcas, sem nada, obviamente que isto lhes causa alguma confusão. Pensar que isto não é verdade, achar como a esquerda que isto não, eles chegam cá eles chegam cá e tornam-se europeus de um dia para o outro e respeitam não é. Mesmo a questão da escolha do tal senhor como o grande representante dos senhores que vêm do Bangladesh, como é que ele foi escolhido? Este senhor tem ligações ao PS, mas também tem ligações a um partido centro-esquerda do Bangladesh. E, portanto, é alguém que já tem essas ligações, que tem provavelmente ligações à embaixada ou ao consulado, ou quer que seja, que tem provavelmente ligações a empresas que colocam cá pessoas. Portanto, há uma série de ligações muito perigosas e que ninguém quer falar sobre isso, porque eles têm que chegar cá e têm que ser tratados, têm que ser muito bem tratados. Eu concordo com isso, acho que um imigrante tem que ser tratado, tem que ter os seus direitos, mas eu acho que dentro da comunidade deles hoje esses direitos não existem. Basta ver a forma como eles dormem, como eles comem. Eu posso falar aqui de um caso muito interessante, há uns anos atrás, quando era da Iniciativa Liberal, fui à Zona Oeste, até com o Coutinho Figueiredo, a visitar uma empresa de frutas e de vegetais que tem muitos empregados vindo do Paquistão, da Índia, do Bangladesh.
E aquelas pessoas diziam, eles recebem excelentes salários, mas nós temos que ir às casas deles, porque eles não se conseguem organizar. Eles não têm cultura de se limpar, de limpar a casa. Se nós não fizermos isso, no dia a seguir aparece-nos alguém da ASAI ou do Ministério da Administração Interna, vai-nos investigar as casas deles e aquilo está imundo e as culpas são nossas. Não existe uma cultura. Eles tinham que, a empresa dava-lhes dinheiro, eles alugavam as casas, mas era a empresa que pagava uma senhora para ir limpar todos os dias, quando eles estavam a trabalhar, porque a pessoa só podia ir lá quando eles estavam a trabalhar, limpar-lhes a casa para aquilo ter o mínimo de condições. E quando isto me foi contado, como eu viajei para aquela região da Ásia várias vezes, para mim não foi uma surpresa, foi uma surpresa para as pessoas que estavam comigo, ficaram admiradíssimas. Não, para mim não foi, porque é cultura, é uma cultura diferente. Para mim é uma cultura muito mais arcaica, mas acima de tudo é diferente, e é isso que se tem que entender, e a extrema-esquerda não quer, ou a extrema-esquerda e a esquerda e o centro-esquerda, que hoje parecem estar todos juntos, não querem entender, e acham que quem não aceita a visão deles é um extremista, é um racista, é um xenófobo, quando não é, basicamente é tentar entender o que a realidade e a verdade dos factos. Sabes o que é que eu acho graça, Desculpa. Vítor? Ou não posso permitir? Eu acho graça porque está aqui. A esquerda é obviamente incoerente porque move-se por reação. Ou seja, o móvel da esquerda não é construir nada, ou desta extrema esquerda, desta nova esquerda, é destruir, é desfazer, é desconstruir. É desestruturar, é dividir. E, portanto, como é um esforço de destruição, divisão em relação a algo que existe, é sempre por reação. E como é por reação, reage a tudo, não tem que ser coerente entre si. Portanto, como não está a construir nada, quer dizer, qual é o maior exercício de coerência que existe? Os planos de construção de uma casa, por exemplo. Todas as medidas têm que bater certas com todas as medidas, porque senão a casa cai. Portanto, 2 mais 2 são 4, não é? Quando tu queres construir qualquer coisa, as partes daquilo que compõe o todo que tu queres construir têm que ser coerentes entre si. E é por isso que se tu tens uma proposta política que seja sólida, que seja concreta, ela pode ser polémica, mas ela não vai ser incoerente. E quando tu vês um político que é incoerente, acontece muito com o André Ventura, por exemplo, mas acontece com a extrema-esquerda em particular e com este Partido Socialista também, é a prova que eles não têm uma proposta sólida. Eles estão simplesmente a rejeitar a proposta contra a qual eles estão a lutar. E é por isso que eles podem ser incoerentes. E uma das grandes incoerências que eles têm, e isto é uma incoerência cultural, é a ideia de que, por um lado, todas as culturas são diferentes e especiais, etc., e não sei o quê, mas, no fundo, o que eles esperam dos imigrantes que chegam cá é que, como tu dizias, que eles sejam europeus. Eles, no fundo, esperam que os imigrantes deixem de ser aquilo que são na sua identidade, nos seus países e na sua cultura, para chegarem cá e cumprirem os nossos costumes, as nossas leis e a nossa identidade. Não, nem sequer é isso. O objetivo é que eles venham para cá e que cumpram aquilo que lhes apetecer. Não, espera aí, desculpa, quer dizer... Porque eles vão dizer... Porque isso é que corrompe a ordem estabelecida. Não, porque... não posso... Não, está bem, isso é outra coisa. Mas o que eles estão a afirmar é que eles... Se tu fores dizer, então, como é que a mulher é tratada nestes países de terceiro mundo, como é que a mulher é tratada nestas culturas, como o Islão, etc, etc, etc. Como é que é o papel secundário da mulher nessas culturas e como é que vai ser destas culturas imigrantes uma vez chegadas aqui. A mulher vai estar protegida porque estás a ser xenófobo, eles vão se comportar como nós. As mulheres não vão ser oprimidas. E é esta a incoerência que lá está. Eles não são diferentes de nós, eles vão tratar as mulheres tão bem. Um imigrante trata a mulher tão bem como tu ou outra pessoa qualquer. E por trás disto... está uma grande incoerência, está a ideia de que o imigrante pode ser simultaneamente
celebrado pela diversidade da sua identidade e ao mesmo tempo celebrado pela sua profunda integração na nossa identidade. Aquela que eles estão a contrariar, mas que acham que vai ser naturalmente absorvida pelos imigrantes e que por isso é que não há aumentos de criminalidade, nem há problemas de integração na sociedade portuguesa. É tão simples como isto. É por isso que eu digo que sou de direita, ou que não sou de esquerda. Pá, eu não admito que ninguém diga que trata tão bem a mulher como eu. Não, mas eu queria deixar aqui uma nota há pouco, até por causa de uma coisa que o Vítor estava a dizer e agora em complemento também. É porque, na verdade, esta história do todos diferentes, todos iguais, assenta numa premissa que eu acho correta, que é, obviamente, vivendo numa sociedade como aquela que nós conhecemos e o que eu acho que a grande maioria das pessoas quer continuar a viver, os direitos de facto são iguais para todos. O problema é que nós, há umas boas décadas para cá, e em Portugal particularmente, até porque eu acho que nós temos essa condição, porque o próprio regime, o próprio sistema constitucional, o espírito do sistema foi construído dessa maneira, porque nós não temos um espírito de sistema que assente também em deveres. Ou seja, aquilo que qualquer pessoa consegue perceber, que é, pá, tudo bem, nós acolhemos as pessoas, direitos iguais, mas os deveres deles são iguais aos meus. E, portanto, pá, não se casam com 7 mulheres, não casam com miúdas menores de idade, não cortam os clitóris das miúdas, não batem nas mulheres. E se o fizerem, têm que ser chamados à responsabilidade por isto. Isto é aquilo que um cidadão... Pá, o mais analfabeto que existe dentro destas fronteiras consegue perceber, e porque, lá está, porque é racional, porque é bom senso, porque é assim que as pessoas vivem em comunidade e no país em que querem viver. E a esquerda contestam mais uma vez porque isso implica não resistir à ordem estabelecida e não a querer subverter. E por isso é que se criou muito esta ideia da República dos Direitos e que toda a gente tem direito a tudo e mais um par de botas. Isso, bem, sobretudo os imigrantes, não é? Que podem vir para aqui e, coitados, são todos oprimidos, são todos explorados, são todos não sei o quê. Epá, inclusive até porque não os deixam, nós pomos-los de tal maneira à margem que nem sequer os deixamos ser, fazer as coisas tão bem como nós fazemos, no pouco que fazemos bem. Por exemplo, relativamente a essas questões todas da violência doméstica, etc. E, portanto, depois acaba por se tapar aqui um bocadinho o sol com a peneira e não sei o quê, e que depois se reflete, mesmo em termos de políticas públicas, nesse fator que o Vítor estava a falar, que é o facto de a nacionalidade dos criminosos, vamos usar a expressão, não consta dos relatórios anuais de segurança interna, por opção política. E portanto, que depois nos leva aqui a um jogo um bocadinho viciado no debate, que é uma conclusão que muita gente bem pensante tem retirado dos relatórios, que é, no fundo, dizer que, bom, a imigração aumentou, vamos imaginar, 10%. A criminalidade só aumentou 2%. Portanto, não há uma correlação direta entre o aumento da criminalidade e o aumento da imigração. A questão é, se não houvesse imigração a 10%, quer dizer, tem que se fazer aqui algum contrafactual, uma vez que não temos os dados. Ou pelo menos que os dados não são públicos. Se não tivesse havido aquele aumento de imigração, para onde é que a criminalidade tinha seguido? Tinha aumentado ou tinha descido? E, portanto, isto não é possível apurar precisamente por causa disto, porque o objetivo também não é fazer com que a informação seja partilhada, porque no fundo depois acaba por destruir toda uma narrativa e toda uma luta política. E eu acho muito importante, acho que neste momento, não sei ao certo se o governo também já se atravessou por isso ou não, mas acho que não terá outra hipótese e terá que para lá caminhar. Mas acho que a Iniciativa Liberal também já o fez,
o Chega também já o fez, e fizeram todos muito bem, que é no fundo exigir que os próximos relatórios anuais passem a ter esta informação das nacionalidades, no fundo, pá, dos agentes do crime, para usar a expressão. E eu acho que isso, de facto, finalmente se pode começar a fazer aqui alguma diferença para nós termos isto. Não, pelo menos ter dados concretos e que, aliás, não vão, obviamente, surpreender ninguém, porque isto, Claro. o fenómeno que está a acontecer em Portugal existe em Espanha e, como estávamos a falar há pouco, nos outros países, não é aqui que vai ser diferente dos outros sítios todos. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer, que é... nós falamos à vontade desta questão da imigração, e depois vem sempre esta história, mas é preciso a imigração e temos que controlar a imigração, mas tem que se fazer isto assim, é o problema da imigração. Aquilo que ninguém diz é que nós só temos um problema de imigração, ou seja, a imigração traz problemas, mas nós precisamos da imigração por outras razões e, portanto, temos que lidar com este fenómeno, porque se a imigração só trouxesse problemas e não trouxesse nada de positivo ou de interessante, não precisávamos lidar com este fenómeno, não é? A razão pela qual nós precisamos lidar com este fenómeno é porque a imigração vem resolver um problema. E qual é que é o problema que a imigração vem resolver? Vem resolver o problema da falta de natalidade dos portugueses. E da Europa. Essa é que é a razão. Hoje em Não, dia. mas eu estou a falar de Portugal em concreto. Sim, E, sim. portanto, em Portugal em concreto, a única razão pela qual esta política de imigração é necessária é porque nós estamos, enquanto portugueses, a desaparecer. Temos uma taxa de natalidade reduzidíssima e, portanto, já em circunstância normal, a população não se está... em algumas gerações seria muito menor do que aquilo que é hoje em dia. A taxa de mortalidade subiu desde 21. E temos mais mortos do que nascidos por ano, portanto. Não, mas é esse o ponto. Mas, Tinha uma grande diferença. Tinha uma grande diferença já. a natalidade continua baixa, a taxa de mortalidade subiu. E, portanto, nós temos um problema dos portugueses não se reproduzir. Nós temos uma sociedade que está a morrer. Uma sociedade está a morrer. Uma sociedade que, de ano para ano, tem menos elementos, onde, seja por que circunstância for, não se reproduz. É uma sociedade em decadência. Tens aqui outra questão. Em desaparecimento. Portugal tem à volta de 2 milhões de imigrantes. Portanto, há 2 milhões de portugueses, já não para falar de lusodescendentes, mas tens, pelo menos portugueses mesmo, 2 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Depois te leva também aqui uma outra discussão, que é... muitos destes imigrantes saíram porque o país não lhes conseguia pagar salários que eles conseguem ter noutros lados. E estes imigrantes que nós estamos a importar são pagos ainda abaixo desse valor que muitas vezes que esses portugueses já recebiam. E não têm as competências. Eu estava ainda na parte da natalidade e da mortalidade e ainda nem tinha chegado à questão da emigração. Mas se tu pegares numa sociedade que já está em decadência através da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, porque morrem mais portugueses que aqueles que nascem, e pegares os mais empreendedores dessa sociedade, os com mais talentos, os com mais competências e que são capazes de vingar e têm energia para fazer coisas e imigram, juntas isto tudo e é absolutamente explosivo. E, portanto, eu quis retomar a palavra por uma razão. Porquê é que esta sociedade está a morrer? Porquê é que esta sociedade, e inclui-se aqui a europeia também, sociedades que têm estados sociais tão bons, têm políticas sociais tão fantásticas, são tão inclusivas, são tão protetoras, dão tantos direitos, oferecem tanta coisa a toda a gente, porquê é que estas sociedades estão todas a morrer? É simples. Porquê? É simples, porque são
extremamente custosas. Mas esta Basta é a olhar para questão. Esta é a Nuno, questão deixa que eu ninguém o que é fala. o nível de impostos, o nível de segurança social que tem de pagar. Se tens uma empresa, as pessoas pensam assim, segurança social paga 11%. Não, não. A empresa paga 23,75% por cima do teu salário bruto. Portanto, se eu quiser pagar um salário de 1.000 euros, que são 890 menos os impostos, provavelmente 850, a empresa paga 1.237. Quer dizer, tu contratas um empregado e pelo menos 50% vai para o Estado. Como é que tu consegues dinamizar uma economia assim? Como é que as pessoas Mas esse é o conseguem ponto. hoje em dia? Pois é, exatamente, mas é o ponto O meu mesmo. ponto é este. Ou seja, eu É tudo queria grátis, acabar mas com. não é grátis. Não Desculpa é lá. grátis. Tu passas já a seguir, porque eu queria só Sim, terminar com isto. A claro que sim, resposta à vereador. pergunta que eu estava a lançar é porque estas sociedades estão falidas. E hoje em dia as pessoas não conseguem constituir família, suportar família e aumentar família. Além de uma série de problemas sociais e civilizacionais, e que tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a destruturação da família, tem a ver com a destruturação da própria sociedade, há um conjunto de problemas enormes. Mas, acima de tudo, os incentivos económicos são todos errados. E ainda tens a propaganda de que faz mal ao planeta reproduzir-te. Não, e tens uma questão que é, Pegas isto tudo, mas o resultado é este. Portanto, querem ter uma discussão sobre imigração, primeiro vamos ter que ter a discussão de porque é que as sociedades estão a morrer. Porque se nós vamos dizer que a solução para o nosso problema é a imigração, aquilo que nós estamos a dizer é que no espaço de 1 ou 2 gerações, vamos substituir, ou 3 gerações, vamos substituir os europeus que cá estão pelo 1,8 ou 1,9 mil milhões de indostânicos dos quais 50% estão prontinhos para viver para a Europa. De certeza. E ter aos 5 e aos 6 filhos cada um. Portanto, se querem falar de imigração, temos que falar de natalidade dos europeus. E temos que perceber que se temos um Estado que custa 50% a cada família, do income de cada família, para ter estas políticas sociais todas, a primeira preocupação do Estado devia de ser de garantir que os portugueses se conseguem e querem reproduzir. Políticas de apoio à natalidade. Não existe. Está tudo virado ao contrário. Não, ainda tens aí outra questão por cima disso, que é mais outra falácia, que é aquela de conversa de que os imigrantes vêm para cá, são contribuintes líquidos para a segurança social, portanto eles ainda nos vêm aqui ajudar a pagar as nossas reformas, que isto é uma coisa extraordinária, que é no fundo olhar para o dia de hoje e ver, de repente, há 1 milhão de imigrantes em Portugal que nos está a pagar as nossas reformas, portanto, nós, inúteis, que somos incapazes de no fundo, sustentar o nosso estado de providência, precisamos que eles venham para cá para pagar isso. Epá, mas isto depois é tão falacioso quanto isto. É que este resultado obviamente não é líquido, porque nós estamos a falar de pessoas que estão em idade ativa, porque obviamente só imigra para cá. Esta massa grande de imigrantes que está a vir, está a trabalhar e, portanto, ainda não beneficia de reformas. A questão é quem é que vai pagar as reformas deles. E, portanto, isto também é outra cantiga, também faz que também normalmente também é pouco contestada, portanto é quase como se fosse um facto absoluto. Pá, são contribuintes líquidos, eles estão aqui a dar-nos dinheiro. mas isso é um verdadeiro Ponzi scheme, não é? Mas é o podem esquema não, Ponzi. podem não estar. Isso é claro. Mas podem não estar. Pois. Pá, na verdade, quer dizer, Não, se contares daqui a segurança social imagina que isto agora ficava... É um Ponzi scheme, É um claro esquema que sim, de Ponzi. mas Portanto, imagina que isto agora ficava tudo como está agora, e daqui a 30 anos tu tinhas 1 milhão de imigrantes a receber reformas, e não tinhas mais natalidade em baixo. não, mas aí vais buscar 3 milhões Depois vais buscar imigrantes mais. a seguir. Pronto, lá está. Pá. Portanto, na verdade... Não é? É um esquema de Basicamente é o Ponzi. esquema da- Não, o esquema de Ponzi só funciona se continuares a importar gajos para o sustentar. Pois. A verdade é que não há governos, e isto no fim era o meu ponto, não há governos e não há ninguém em Portugal, não há nenhum partido em Portugal que tenha na sua agenda o problema da sustentabilidade da sociedade social, que não passa obviamente por isto, e passa, não sei se aí ele não terá, sistema de capitalização, etc. Mas, enfim, que tem obviamente que ser resolvido, que mata já este argumento que o Nuno Poços estava ali a falar, mas depois, quer dizer, o que é que o Estado,
O Estado é uma função da sociedade portuguesa para ajudar os portugueses a resolver os seus problemas. Não é para criar um problema de tal maneira grande que causa extinção dos portugueses. Qual é que é a solução política para este problema? Por exemplo, na Hungria, o Orbán cortou o IRS das famílias em função do número de filhos. Está aí uma política interessante. E a natalidade começou a aumentar, obviamente. Está aqui um exemplo. Onde é que está a política de natalidade do governo? Qual é a política de qualquer partido político de natalidade? Qual é o país que querem daqui a 20 ou 30 anos? É um país que é uma amálgama de imigrantes do mundo inteiro que se chamam portugueses só porque partilham um passaporte? Ou estamos a preservar a nossa cultura e a nossa identidade? E o Estado não serve para isso? Esta é a questão que eu lanço. Porque ninguém fala sobre isso. Falamos sobre a imigração, etc. Tarará, tarará, e falam... Quem é que vem cá fazer os trabalhos? Vem cá fazer os trabalhos que os portugueses não querem. Quer dizer, isso é também porque são muito mal pagos. É porque são mal pagos. Pois é, que se pagassem bem os portugueses queriam fazê-los, não é? Pois, imagino que sim, não é? Epá, sabe, há portugueses a sair daqui para ir apanhar fruta para a França, portanto, Podem apanhar fruta cá. Podiam apanhar fruta cá, não é? Quer dizer, mas isto também, já agora, deixa-me fazer aqui uma nota que eu acho que, enfim, vocês também não discordarão. Eu não tenho, acho que não há aqui nada contra a imigração, quer dizer, pá, Eu sou imigrante, não é? claro, pá, os fluxos de pessoas pá, são uma realidade, quer dizer, porque não há pessoas a ir viver para outros países desde há 10 anos ou desde o ano passado. E, portanto, isso é uma coisa normal. A única questão aqui é, de facto, estabelecer aqui algumas regras para isto e nós percebermos, de facto, o que é que estamos a fazer e em que é que estamos a transformar também a sociedade. E, portanto, e depois, obviamente, a sociedade, o poder político e, sobretudo, em termos de políticas públicas, vai ter que corresponder a isso. E, portanto, aquilo que nós estamos a... Quer dizer, isto podia ser um debate muito mais consensualizado e muito mais... não vou dizer civilizado, mas uma coisa um bocadinho mais centrada, em que podia haver pequenas nuances relativamente à política pública X ou Y, mas quer dizer, mas havia um consenso extremamente alargado no campo partidário sobre o facto de haver regras, e aquilo que nós estamos a discutir neste momento é que há, quer dizer, daqui a pouco temos gente que é fronteira aberta, entra toda a gente, damos o passaporte e o cartão de cidadão a toda a gente, acesso a tudo e a todos, quem quiser fazer tudo e mais um par de botas, sem exigir rigorosamente nada em troca, sem exigir o cumprimento de deveres sequer, o cumprimento da lei até. E depois, obviamente, a reação a isto, quer dizer, e neste momento, apesar de tudo, o governo tem aqui um papel importante, porque consegue manter, acho que conseguiu segurar aqui com algum pulso esse centro moderado mais do debate. Porque senão, quer dizer, no dia em que não houver isso, a única resposta possível a uma coisa destas é, fechem as fronteiras e vamos bater neles todos, quer dizer, porque as pessoas depois vão se cansar disso naturalmente, porque não, ninguém atura uma coisa dessas, não é? Portanto, eu acho que para evitarmos chegar a um extremo, é importante nós conseguirmos manter-nos aqui, e nisso, sim, o governo tem saído claramente vitorioso disto. Eu acho que na semana passada falávamos daquela questão que eu até dei aqui o prémio da pesca à linha para o Luís Montenegro. Eu acho que ele tanto pescou à linha que se calhar este pode ser o atum dele. Boa, um atum, sim senhora. Bom, falando de atuns, então acho que e se a gente fosse para a campanha eleitoral, especialmente agora, não tem nada a ver com dimensões, atenção, estamos a falar de qualidade, não de quantidade, porque esta semana foi finalmente anunciada a candidata, e no seguimento daquilo que nós estávamos a falar aqui, do PS à Câmara Municipal de Lisboa. Talvez, achas que é uma escolha surpreendente, Nuno Lebreiro? Como é que tu vês as hipóteses de Alexandre Leitão? Achas que o Pedro Nuno Santo podia ter optado por outro candidato, ou esta seria a única escolha? Não, não sei. O Pedro Nuno Santos tem um problema para resolver, obviamente, que é o que fazer à Alexandra Leitão, porque ela ganhou rapidamente ali um peso, ou um contrapeso, digamos assim,
dentro do partido, que ele obviamente tinha que fazer qualquer coisa em relação a isso. Quer dizer, ela tornou-se incontornável, é grande demais para... Pá, sério, acho que conseguimos fazer isto sem nos rirmos, não é? É um fenómeno grande demais para não lidar com ele, porque já não é só o facto de ser uma figura que se tornou rapidamente mediática, conhecida até por ser o cérebro e quem orquestrava ali a própria candidatura do Pedro Nuno Santos, mas, quer dizer, onde é falada abertamente como a sua potencial sucessora. Isto para alguém que não se afirmou, como nas linhas que nós dávamos antes, é mole, tem uma posição mole e está constantemente a dar tiros nos pés, é obviamente um problema. É um problema. E, portanto, a Câmara de Lisboa é a jogada inteligente. É a jogada inteligente, porque das duas uma. Ou ela ganha, e se ela ganha, ele livra-se do problema, porque ela fica em Lisboa e tem que ficar em Lisboa pelo menos durante algum tempo, e, portanto, não vai sair logo a correr para disputar a liderança do partido, para disputar a liderança do partido é para querer ser primeiro-ministro, portanto, ele fica com esse problema resolvido, ou então perde. E se perder... perde ela político, porque quer dizer que também não é particular alternativa, não é ela que vai conquistar a liderança a Luís Montenegro. Até porque parece-me é capaz de ser mais fácil à esquerda ganhar Lisboa do que neste momento ganhar propriamente o país. E isso tem a ver com o sistema maioritário, portanto, o líder mais votado é o Presidente de Câmara, enquanto que na Assembleia da República é um bocadinho diferente. E, portanto, uma vez que há uma separação, a tal linha vermelha, entre a AD ou a coligação de moedas, que é um bocadinho maior que a AD, mas que não tem o Chega, e, portanto, isto diminui, obviamente, a percentagem eleitoral que vai ter. Mas que provavelmente terá a IEL desta vez, não é? Pode ter a IEL, mas atenção... Sim, mas a esquerda, em termos de votos em Lisboa, é maioritária. Mas não, nas últimas teve 51%, 52%. Sim, mas repara uma coisa, quer dizer, se enquanto que o Pedro Nuno Santos não consegue ter uma maioria para ser primeiro-ministro da Assembleia da República, porque pelo menos a AD e o Chega votam contra ele, mesmo que não se entendam os dois, mas votam contra ele, portanto ele nunca será eleito, ele se tivesse tido mais 1% do que o Luís Montenegro, até se calhar podia ser Presidente da Câmara, portanto o PS podia ser Presidente da Câmara, porque é o que ganha, é o que exerce o mandato. É uma realidade política. É uma realidade política completamente diferente. Exatamente. Sim, ganha. O eleito é o que tem mais votos. Ponto final. Pronto. E, portanto, se ela não conseguir, é uma derrota grande. Se ela conseguir, ele está livre do problema. Portanto, sendo assim, a escolha, politicamente, é obviamente inteligente. Quanto à candidatura em si, também acho que faz sentido, porque a única maneira da esquerda ganhar, ou do PS ganhar a Câmara em Lisboa é juntando a esquerda toda. Tem que federar a esquerda toda. Portanto, tem que fazer aquilo que Sampaio fez, tem que fazer aquilo que João Soares fez, senão não vão conseguir ganhar. Mesmo que o Chega não faça parte, se dividirem pelos diferentes partidos e movimentos e coisas e não sei o quê, dificilmente ela conseguirá ganhar. E, portanto, como é preciso essa coligação à esquerda, ela é um nome que, pelas razões que nós falávamos antes, terá melhores condições de fazer essa coligação, que eu imagino fundamental para ganhar a Câmara. Portanto, também por essa via, estrategicamente, é inteligente. Quanto ao resto, programaticamente, eu não sei. Quer dizer, vamos ter esta converseta da inclusividade e dos bairros e não sei o quê. Quanto ao resto, não se vê, lamento, eu particularmente
não vejo grandes diferenças na gestão entre um e outro, com pena minha. E, portanto, imagino que talvez aquilo que possa fazer mais dano ou mais moça seja um posicionamento muito adverso face ao alojamento local, que é claramente um motor económico da cidade de Lisboa, e que a esquerda detesta, até porque é em larga parte manobrada, se não vou dizer de outra maneira, mas pelo menos influenciada pelo lobby hoteleiro, que aliás estava presente no grupo parlamentar do Partido Socialista a legislar precisamente sobre esta matéria, e portanto, com exceção da questão do alojamento local, e que eu imagino que se possa vir a tornar um dos temas de campanha, o resto, enfim, é bicicletas e é elétricos e não sei o quê, e é tudo muito mau. Mas pronto, globalmente, estrategicamente, da parte do Partido Socialista, parece-me uma aposta inteligente. Não possas. Como é que tu vês aqui uma possível estratégia para Alexandre Leitão ganhar? Quer dizer, o Moedas até é bem visto em Lisboa, mas o PS sozinho não vai lá. Não é? Isso já percebemos. Achas que o Bloco de Esquerda, provavelmente, o LIVRE já tinha sido, já fazia parte da coligação nas últimas eleições, mas Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, achas que vai ser assim tão fácil convencê-los a fazer parte de uma frente unida contra Moedas por Lisboa? O que parece? Não, eu acho que o PC praticamente acho que já se pôs de fora dessa hipótese. Okay. Mas o resto eu acho que com a Alexandra Leitão talvez lá cheguem. Eu só tenho receio de uma coisa. E vi muita gente embandeirar em arco quando saiu a notícia da candidatura de Alexandre Leitão, parecia que eram já favas contadas para o Moedas e portanto que era uma grande notícia, para ver se o Moedas finalmente ganhava a maioria na Câmara e se não tinha tudo bloqueado e não sei o quê, e portanto que desta vez é que ia dar aqui uma abada no PS e na esquerda, e eu tenho muitas dúvidas relativamente a isto. Precisamente por causa de uma coisa que tu estavas a dizer, que é importante, que foram os resultados de há quase 4 anos, e o facto de haver essa tal regra de que o Presidente da Câmara é o primeiro eleito da lista mais votada. E aquela derrota do Medina há 4 anos contra o Moedas, que na verdade ninguém estava à espera, pode desta vez mobilizar algum eleitorado que há 4 anos resolveu ficar em casa porque achou que eram favas contadas. E depois há aqui outra nuance. Eu acho que mesmo relativamente a estes temas todos da segurança e não sei o quê, são muito óbvios, a tal história do bom senso que nós estávamos a falar há bocado, são muito óbvios, eu acho que para praticamente o país inteiro. Mas na cidade de Lisboa, eu acho que pode ser óbvio em determinados sítios, mas não é noutros. Porque muita da base de apoio das teses que sustentavam a tal manifestação da esquerda contra a polícia de há uns dias é eleitorado em Lisboa. E, portanto, eu não acho nada que sejam favas contadas. Eu não acho que tenha sido uma péssima opção do Pedro Nuno Santos. Nuno Poças, posso dizer uma coisa? Desculpa lá, para complementar o que estás a dizer. Eu não tenho agora aqui os números certos, mas eu na altura falei disso aqui no Linhas Direitas e lembro-me de ter feito esta análise. O Moedas, os votos que o Moedas teve, somados com os da IEL e com os do Chega, ficavam abaixo da esquerda, acho eu. Não é só isso. Ficavam abaixo dos votos que o Santana Lopes teve e que perdeu nas eleições
no ato eleitoral anterior, o último. Eu tenho aqui os números. Até te posso dizer o seguinte: Chega, IEL e PSD, CDS tiveram O Chega menos e ele votos em tinham 2020. 5 mil votos mais ou menos cada um, creio eu. Não, de cerca de 10 mil, cerca de 10 mil. Mas juntos com o PSD e CDS tinham menos votos que o Costa nas últimas, que o Medina, o Costa nas últimas eleições em Lisboa. Portanto, o Costa ganhava. Não, mas mas o que eu queria dizer, ainda pior, ficavam abaixo do resultado que o Santana tinha tido. Claro, Quando E o claro, Santana sim. perdeu. Quando Exatamente. perdeu. Quando Sim. perdeu. Portanto, quem acaba por. Não é o Moedas que ganha as eleições, é o É a Medina esquerda que que as perde, perde. porque o Medina perde 26 mil votos, contando já com os votos do LIVRE. E Essa é que é a portanto, grande questão. achar que, agora não estou a dizer que não, o Carlos Moedas não possa ter ganho aqui votos, esta questão do IRS que está aí anunciado de todo lado, se bem que pelo que eu percebi eu não tenho direito a nada, mas pronto, ainda não percebi como é que aquilo funciona, mas enfim, não estou a dizer que não possa ter feito qualquer coisa. Agora, se fosse igual há 4 anos atrás, o Moedas não ganha as eleições. Portanto, em condições normais, como a esquerda unida, que é aquilo que se propõem a fazer, e o PCP vale cada vez menos, e o Chega vale mais hoje do que valia há 4 anos atrás também. Certo, e provavelmente também não vai ter um candidato tão mau como foi o falecido Nuno Graciano há 4 anos. Só faltava ser o Ventura também, não é? Já agora fazia ali uma perninha em Lisboa e depois seguia direto para as presidenciais. Pois, imagino que não o vão fazer, mas de qualquer das formas acho que vão ter um bocadinho mais, talvez melhor critério, pelo menos na escolha. Imagino que para o Chega também não seja fácil encontrar outro candidato que não seja o Ventura, mas acho que consigo imaginar alguém um bocadinho melhor, sei lá, um bocadinho mais próximo daquele eleitorado. A Rita Batias, por exemplo, não acho uma coisa absurda. Era um eleitorado mais jovem, talvez, seria até Exato. E portanto eu não acho que isto, não acho que sejam nada favas contadas. Pelo contrário, eu sempre achei que o Carlos Moedas se arriscava a ser One Hit Wonder. Sim. Eu sempre achei isto. Sim. Diz-me quem lá está que acham que não, que está tudo a correr lindamente e que ele que é uma rockstar, que entrou lindamente nos bairros, isto e aquilo. Eu, sinceramente, vou ficar à espera para ver. Por exemplo, ontem o Miguel Morgado, e ele partilhou isso no Twitter, teve uma intervenção na SIC Notícias que dizia que era uma excelente notícia para o Carlos Moedas a escolha de Alexandra Leitão. Eu pessoalmente acho que não. Porque a matemática para mim é muito complicada. Basta que a esquerda se una e vai ser muito difícil. Mas eu acho que essa análise parte de uma... que pode verificar, também não vou pôr isso em causa. Mas que parte de uma premissa que eu acho correta se nós não estivéssemos a falar da cidade de Lisboa, do Conselho de Lisboa. Ou seja, se nós estivéssemos a falar de uma eleição nacional, Alexandre Leitão, Carlos Moedas tinha maioria absoluta. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Em Lisboa é diferente. Lisboa é muito diferente. Até podíamos ir à Amadora, à Loures, a Sintra, a Almada, Seixal, Barreira, etc. E estou curioso de ver o impacto. Nós estamos aqui a falar de uma eleição que se decide por números na ordem dos milhares. 10 mil votos podem resolver as eleições, ou 5 mil votos. Esta questão dos imigrantes e quantos é que não vão estar inscritos porque são eleições autárquicas, é extremamente interessante. A candidatura dela ter sido lançada numa manifestação onde basicamente tiveram a regimentar toda aquela gente para ir para a rua. Quantos deles é que já não estão a ser classificados? Olha, tens que ir... Quantas campanhas de recenseamento não vão ser feitas? Quantas carrinhas não vão haver para levar aquela gente a votar? Isto vai ser um regabof. Mas eu li qualquer coisa esta semana que o Daniel Oliveira tinha escrito, que já há 4 anos tinha avisado, ele avisa sempre coisas, não é? Tinha avisado que a gentrificação da cidade de Lisboa ia dar a vitória a Moedas. Porquê? Porque na altura
Eles ainda não tinham aberto meus olhos para esta situação, entretanto a realidade também mudou um bocadinho, mas estavam basicamente a pensar nos franceses que estão a viver na Lapa e em Campo de Ourique e nos americanos, na meia dúzia de americanos que entretanto veio para cá e não sei o quê, portanto estavam a pensar, isto agora está aqui cheio de imigrantes ricos, pá, os tipos estão a gentrificar a cidade e portanto a esquerda nunca mais vai ganhar uma eleição. Um, e, quer dizer, mas entretanto agora abriram os olhos e vão tentar vão tentar mobilizar esse eleitorado e no fundo fazer ali algum cacique nesses bairros. Eu acho que seria muito, muito, muito ingênuo por parte enfim, da coligação de forças que será liderada pelo Carlos Moedas se não apostar também nisso. Junto das comunidades imigrantes que pode mobilizar. Portanto, acho que essa luta deve ser acesa e deve começar a ser trabalhada. Não, mas às tantas, isto é o problema depois destas histórias e isso é uma realidade que eu conheço relativamente de forma próxima, por exemplo, em Bruxelas, não é? Quer dizer, onde depois tens bairros e representantes, etc., não sei o quê, que são representantes já não propriamente de uma entidade da cidade, mas são representantes daqueles moradores. Os líderes da comunidade. Exato, os líderes daquelas comunidades claro. e depois cada um tem os seus representantes, etc., não sei o quê. Enfim, quer dizer, eu parece-me que é outro dos problemas, porque às tantas vai haver aqui uma disputa a ver quem é que dá mais e melhores condições a estes blocos eleitorais que estão organizados e que são facilmente organizados e facilmente cacicados do que aos outros, os autóctones que são organicamente espalhados pela cidade e que não têm causas comuns e que sejam fáceis de encontrar indo lá ao local e etc. Não sei o quê. Portanto, vocês veem bem o que é completamente diferente. Sai muito mais barato a uma autarquia apostar em ir buscar estes sacos de votos com meia dúzia de medidas que sejam atraentes e populistas para esses grupos, do que propriamente ter uma estratégia integrada para toda a gente. Esse é o problema depois do caciquismo, enfim. Mas eu acho que há aqui um problema. E acharem, estarem convencidos que o Carlos Moedas vai ter um grande resultado, enfim, eu acho que é um bocadinho de otimismo, mas se calhar também conhecem dados que nós não conhecemos. Eu não tenho nenhuma sondagem que eu conheço. Eu acho sempre que a direita, normalmente, quando parte de uma premissa otimista, a coisa acaba por correr mal. E há outra coisa, Nuno Poças, se me permites, quer dizer, eu não ando propriamente pela cidade inteira, mas, por exemplo, a passear ali ao pé do rio e ao cartão de visita da cidade, indo ali da zona do Caixo de Dré e do Corpo Santo até à Praça do Comércio, ao Terreiro do Paço, fazendo aquilo à noite. Metade das luzes estão apagadas, as madeiras estão podres, ali uma pontezinha para chegar à Ribeira das Naus, ao Porto das Naus, aquilo quase que se tropeça dali abaixo com os miúdos, a calçada está solta, globalmente os relevados, os jardins não estão bem cuidados, as luzes é uma coisa que eu reparo bastante, porque o inverno português úmido é escuro, se não for bem iluminado. Eu não acho a cidade particularmente bem cuidada nos sítios por onde eu ando. E, portanto, eu votarei no Carlos Moedas, porque acho que é, obviamente, a melhor solução do que a alternativa, mas, porque a alternativa é muito má, mas eu não vejo propriamente grandes feitos ou coisas que justifiquem um particular entusiasmo com um mandato particularmente bem sucedido. Eu não vejo isso. Não me parece.
E o facto de ele não ter maioria não ajuda, obviamente. Mas não é propriamente os resultados que neste momento estão a ser apresentados. E depois foram anos de obras e obras e obras e obras que não estão acabadas. O metro que não foi concluído, por exemplo, e não parece que vá ser até à altura das eleições. Tudo isto, eu não vejo razões para grandes otimismos, sinceramente. Basicamente, o que me estás a dizer é que este mandato, que normalmente poderia servir para catapultar para uma maioria, como por exemplo aconteceu com o Ayuso na comunidade madrilenha há 7 ou 8 anos atrás, que começou com uma minoria e depois conseguiu chegar a uma maioria, porque as pessoas aceitaram uma nova ideia e viram obra, não está a acontecer com Carlos Moedas. Essa é a impressão que eu também tenho das redes sociais, obviamente não vivendo em Lisboa, mas eu acho que há aqui um ponto muito importante. Vocês falavam do Chega e eu tinha referido que é a CDU, porque a CDU representa 10% dos votos em Lisboa. É surpreendente, mas a verdade é essa. Tem mais votos do que a IEL ou o Chega, com maus candidatos, obviamente, tiveram nas últimas eleições. Se o PCP, que é, na verdade, o coração da CDU, não se unir a uma coligação, uma frente de esquerda para levar Alexandre Leitão, eu aí acho que Moedas tem chances, mas se a esquerda se une totalmente, aí claramente eu não me parece que ele tenha conseguido motivar os lisboetas, e depois com esta regra, quer dizer, ele tem que ter mais um voto que a esquerda para continuar como presidente, não há cá maiorias ou minorias parlamentares, não é? Portanto, o presidente é escolhido dessa forma, não me parece, eu não compartilho quer dizer, assim, o otimismo de muita gente que anda por aí. A melhor chance do Carlos Moedas e a melhor estratégia que ele podia ter será, não sei de que forma, conseguir politicamente motivar o PCP a apresentar a sua candidatura independente. Essa será provavelmente a melhor estratégia que ele pode ter. A partir daí tira que é 20 mil votos à frente esquerda e coligar-se com a Iniciativa Liberal. Não, isso é fundamental. Está para lá O Chega, acredito que não vai ser. O Chega vai ter que apresentar pela sua sobrevivência política e pelo seu crescimento, vai ter que apresentar alguém. Ou pode não comparecer, pode ver mesmo. Mas aqui está mais um problema. Aqui está mais um problema das chamadas das linhas vermelhas, porque onde a linha vermelha, numa realidade como nós temos hoje em dia em Portugal, onde a linha vermelha é particularmente nociva e a Ayuso não as cumpriu, onde a linha vermelha é particularmente nociva é precisamente nas câmaras municipais, precisamente por causa da regra de que o mais votado, mesmo que seja com 22% dos votos, é eleito presidente da Câmara. Portanto, não é preciso ter uma maioria para ser presidente. Claro. E, portanto, é óbvio que seria importante manter a Câmara de Lisboa, é óbvio que seria importante ter uma maioria da Câmara de Lisboa, e para isso esta desunião do lado direito completa, esta crispação completa, não ajuda. E a melhor forma de tentar capturar votos para, neste caso, a maioria que se quer formar, da Moedas, seria não ser ele o responsável pela cisão. Seria colocar o ónus da cisão do outro lado. Como aconteceu, por exemplo, entre o Santana e o Paulo Portas, que o Santana foi eleito mesmo com o Paulo Portas ficando na eleição. Isto em 2001. Sim. Porquê? Porque o Paulo Portas passou como o irresponsável, aquele que ia entregar a Câmara de bandeja à esquerda. E o Santana, como pôs o ónus da irresponsabilidade do Paulo Portas, conseguiu roubar votos o suficiente para o tornar irrelevante. Só que, hoje em dia, aquilo que a força central, digamos assim, faz é o oposto. São eles que têm o ónus da divisão da direita. É isso que as linhas encarnadas fazem. Mas, enfim, vamos ver como é que Carlos Moedas descalça esta bota. Não possas algum último comentário sobre as eleições? Enfim, é uma discussão antiga, mas
eu aqui também fazia alguma ressalva, só porque, enfim, relativamente à comparação com a AIUD, porque o sistema eleitoral é diferente e, portanto, também, Sim, exato. também não Não, ajuda. eu falei na questão dela ter partido de uma minoria e ter conseguido depois Não, eu sei, certo, de chegar acordo, à maioria, mas ou seja, mas porque ela teve de um facto, mandato que ela as de pessoas facto aceitaram, não é? sim, mas ela inicialmente, ela não teve linhas vermelhas e, portanto, ganhou, precisava de uma maioria, fez o acordo que tinha para fazer e a verdade é que depois ganhou muito com isso e basicamente, Certo. pá, tornou-se hegemónica até hoje, não é? E aqui, apesar de, por causa precisamente do sistema eleitoral, a coisa é um bocadinho diferente. E depois porque, enfim, há aqui duas coisas misturadas. A primeira é que, de facto, o Chega, na verdade, não tem intenção nenhuma em ver algum sucesso eleitoral no PSD e nos restantes partidos, e, portanto, ambiciona o seu insucesso. Não, isso eu concordo contigo, Nuno Poças, mas uma coisa é ter o ónus disso, outra Não, coisa é estar sim, liberto do ónus disso. tudo bem, Eu só certo. tenho essa nuance. Depois há aqui outra questão que, apesar de tudo, colocando-se o Chega de fora, e eu aqui percebo que se lhe coloque ao Chega o ónus de ficar de fora, sobretudo numa eleição contra uma frente esquerda liderada pelo Alexandre Leitão. A AD tem de facto esta vantagem, que é precisamente porque tem um contraponto à esquerda e um contraponto à direita, acaba por ocupar quase sozinha o espaço do centro moderado, não é? Embora tendencialmente mais à direita. E na verdade, quer dizer, eu acho que se houvesse de facto uma grande frente direita que incluísse o Chega, tornaria o resultado completamente imprevisível. Portanto, o eleitorado mais moderado da cidade, muito dele cairia para um lado e outro cairia para o outro, e portanto acho que as coisas seriam um bocadinho mais imprevisíveis, embora mantenha, imprevisíveis são de qualquer das formas. Acho que essa nota é importante e eu vi muita gente, acho que nós aqui estamos os três de acordo, mas eu acho que eu ainda não tinha ouvido ninguém, tirando vocês os dois, achar que isto não era um passeio no parque para o Carlos Moedas. Vamos ver. Muito bem. Então, ficamos por aqui. Vamos às linhas direitas. Nuno Lebreiro, começas tu hoje. Olha, a minha linha vai para aquele pateta. Não é pateta, mas é uma figura que eu cada vez testo mais, aquele Thierry Breton, que é de facto uma personagem inarrável, e que vai fazer umas declarações sobre. Isto foi tudo a propósito daquela Da entrevista? reunião, entrevista, conversa que o Elon Musk teve com a líder da AfD e com o apoio que o Elon Musk tem dado à AfD nas eleições na Alemanha, e que está a ser houve cerca de 150 burocratas europeus pagos com os nossos impostos, ou os impostos alemães, dos holandeses, neste caso, a fiscalizarem aquela conversa que é para ir analisar se está de acordo ou não com a legislação europeia. E que legislação europeia é esta? Isto também é a conversa do Democracy Shield e esta porcaria toda, que é o Digital Services Act, que isto é basicamente a lei dos direitos digitais versão europeia, que depois tentaram passar em Portugal e não passou por aquela questão da censura, e que tem o problema da desinformação. E que tem a questão da interferência estrangeira. E este Thierry Breton veio falar sobre, e foi o argumento utilizado, este Digital Services Act, foi o argumento utilizado para anular as eleições na Roménia. E, portanto, da mesma maneira como as eleições podem ser anuladas na Roménia se os resultados não são de acordo com aquilo que é entendido como sendo democrático, também o podem ser na Alemanha. Foi basicamente isto que este senhor... isto é a maior atestado de estupidez que se pode passar ao eleitorado e às pessoas, aos cidadãos europeus, a ideia de que se tiverem acesso
ao Twitter estão a colocar em perigo a sua própria opinião. Porque ele pertence ao Elon Musk, neste caso, quando era censurado de acordo com os interesses de outros agentes, já não havia problema nenhum. E outros órgãos, não são plataformas, mas são órgãos de comunicação social diretamente financiados por outros multimilionários, como o Bill Gates, também não há mal nenhum. Mas o Elon Musk, como apoia abertamente um partido que está prescrito como antidemocrático pelos senhores donos da democracia, é entendido como sendo uma afronta à democracia. Eles é que são a afronta à democracia. E eu, mais uma vez, eu escrevia sobre isto na semana passada no artigo que saiu no Observador. Eu fico escandalizado com aquilo que eu vou chamando de uma morte da grande política, da verdadeira política. Porque eu não consigo entender, da mesma maneira como não se fala da questão da natalidade, ou seja, não se fala do processo de extinção de uma sociedade, por essa própria sociedade, também não se discute os direitos e as liberdades e as garantias fundamentais desta sociedade. E nós estamos a ver as nossas liberdades, e a nossa liberdade de expressão em particular, a liberdade de imprensa, a liberdade de discussão, a liberdade de opinião, ser progressivamente corrompida, pervertida, limitada, restringida por burocratas ao serviço dos seus próprios interesses, sem que ninguém diga nem ai nem oi. Sem que ninguém diga nem ai nem oi. Não há uma discussão. Como é que este senhor vem para a televisão falar nisto? E se isto é válido para a Roménia, é válido para a Alemanha, é válido para Portugal, e ninguém fala sobre isto. De que, por alguma razão, se há órgãos de comunicação social ou plataformas digitais que têm a posição A ou a posição B, ou fazem as coisas de maneira A ou B, eleições podem ser anuladas. Estamos aonde? Portanto, eu acho que as pessoas têm que acordar para aquilo que está a acontecer. A liberdade na Europa está a ser burocratizada. São os burocratas que carimbam e decidem o que é democrata e o que é antidemocrata. E isso não é liberdade política, nem é liberdade de expressão. Bem, mais uma linha direita dura de Nuno Lebreiro. A minha vai para o acordo, finalmente, parece que vem em frente entre o Hamas e Israel, a libertação de cerca de 40 reféns, mas que implica também a libertação de quase 1.600 prisioneiros do Hamas, muitos deles já que estavam em prisão perpétua, que tinham penas de prisão perpétua por crimes muito graves, mas pronto, é um avanço talvez na pacificação da zona do Médio Oriente, naquela área ali do Levante. Esperemos que vá em frente. Donald Trump tem feito muita força para isso. Obviamente que isto ainda é um resultado da administração de Biden, talvez não de Joe Biden, não acredito que ele hoje em dia tenha sequer noção do que é que se está a passar, mas a verdade é que há uma pressão para que isto vá em frente. Esperemos também que aconteça algo na zona da Ucrânia e a Rússia, para que o mundo seja um bocadinho mais pacífico. Gonçalo Poças, a tua linha direita. A minha linha acho que pode ser mesmo aqui uma linha, porque isto tem aqui uma condução. Ou seja, eu acho que acho eu, e acho que deve achar toda a gente, inclusive o secretário-geral da NATO, que é holandês e já percebeu que a coisa vai piar de outra maneira, que as exigências do quase novo presidente dos Estados Unidos relativamente à contribuição para a NATO dos países europeus vai ter mesmo que acontecer. E, enfim, nós acabámos por não falar sobre isso hoje, talvez para a próxima semana, mas eu acho que essa é uma exigência mais do que justa e que levou, por exemplo, o secretário-geral da NATO a dizer que, bom, ou das duas uma, ou vocês preferem ficar sem país,
ou podem prescindir de alguns direitos sociais, de reformas, etc. E que depois aqui na política mais comezinha, e que até disse outra coisa, acho eu, que há menos dias, que era, se não querem gastar mais dinheiro em defesa, até 10%. é bom que comecem a aprender a falar russo. E que depois aqui neste cantinho, um bocadinho mais, de uma maneira mais insignificante para este contexto, mas não esquecer que nós somos um país da NATO, membro fundador, e que nunca cumprimos com a meta, com o objetivo, e andamos há anos a enganar os americanos relativamente aos 2%. Mas o nosso querido Almirante Gouveia e Melo vem, na verdade, reproduzir as afirmações que já tinham sido feitas pelo Marco Rutte. E, portanto, basicamente para dizer isso, que o país teria que gastar mais em defesa, nem que isso tivesse, e obviamente que teria que gastar menos noutras coisas, portanto que seria pelo menos talvez em prestações sociais, etc. E que depois levou a reações do António José Seguro e do Marcos Mendes, no fundo, no sentido de dizer que isto era um disparate tremendo, que nós não tínhamos nada que fazer isso, que ninguém ia ficar sem reformas por causa da defesa, que não íamos prescindir de nada dos nossos Estados sociais por causa desta questão toda da defesa e não sei o quê. Portanto, um bocadinho aqui alimentar a narrativa que nós temos tido ao longo destes anos, que é, não se preocupem com nada, que nós aqui gastamos o dinheiro naquilo que nos apetece, ficamos aqui no bem bom e quando for preciso os americanos vêm cá e fazem o que têm a fazer e ainda pagam. E eu acho que isto foi uma coisa que foi pouco escrutinada, não foi... É claramente uma mentira que foi dita pelo António José Seguro e pelo Marcos Mendes, porque sabem perfeitamente, ou pelo menos têm a obrigação de saber, que o orçamento para a defesa não vai subir para 2% ou para 3%, sem que haja cortes noutras áreas do orçamento de Estado. E portanto que alguma coisa vai sair a perder, ou saúde, ou educação, ou função pública, ou enfim, outra coisa qualquer. E portanto isso foi muito pouco escrutinado, essa conversa da treta, e eu queria deixar aqui essa nota, porque de facto é uma coisa, é muito importante. Nós vamos ter 4 anos de Trump à frente da Casa Branca, as coisas vão ser diferentes necessariamente, e portanto, nós podemos gostar mais, podemos gostar menos, mas as coisas são o que são. E raramente são como nós gostávamos que elas fossem. Portanto, ou nós começamos a falar com verdade, e a ser honestos com as pessoas, e a dizer-lhes como é que, o que é que vamos ter que fazer, ou então as coisas vão acabar por correr muito pior quando as pessoas começarem a perceber que foram enganadas e que lhes foi de alguma maneira ocultada informação. E portanto eu queria deixar aqui essa nota, sobretudo porque isto na verdade foi abordado por 3 putativos candidatos a Presidente da República, e com muita pena minha, acho que a única pessoa que teve de facto aqui algum bom senso foi o Almirante Gouveia e Melo, de facto, que disse uma evidência, que se limitou a dizer uma evidência, quer dizer, também não fez aqui nada extraordinário, mas neste momento dizer as coisas como elas são parece quase revolucionário, portanto teve esse mérito. Sim, porque a realidade é uma parede de betão, com betão armado com 6 ou 7 metros de espessura, e quando a gente bate lá a coisa dói mesmo, não é? Pois. Podemos tentar esconder ou não, mas a verdade é essa. Bom, ficamos então por aqui. Obrigados aos nossos ouvintes e podcasters espectadores por nos acompanharem em mais um programa nosso. Voltamos para a semana. Já sabem, podem nos acompanhar no Telegram, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, em todos os canais. E pronto, até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal
e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.